Qualificação da testemunha, seu nome completo, doutora Luísa. Luísa Nascimento Correia Lima, Sua idade, 42 anos. estado civil, Casada, delegada de Polícia Civil do estado da Paraíba, filha de quem? Genivaldo Correia Lima Júnior e Valdenice Nascimento Correia Lima. A senhora pode ser encontrada em qual unidade? Atualmente na Delegacia Especializada de Crimes contra a Pessoa da capital. Dada a excelência do seu cargo, considero Vossa Excelência já compromissada com o dever da verdade e passo a palavra ao Ministério Público. Muito obrigado, Excelência. Eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o doutor Celestino. É sempre uma satisfação reencontrá-lo, doutor Celestino. Mesmo num caso tão tormentoso. Cumprimento também a doutora Luísa. Bom A dia. saúde, doutora, bom dia. Doutora Luísa, a senhora recorda da atuação neste caso? Me recordo sim, nesse caso com menos detalhes, porque eu fiz apenas a autuação flagrancial, né? Eu formalizei as oitivas a partir da condução aí do réu. Certo. Da oitiva do réu, especificamente, que é onde Vossa Excelência atua com maior participação. Da oitiva do réu, qual foi a percepção da senhora? O que chamou a atenção da senhora do relato que ele fez naquele caso? O relato que ele fez, ele se sentiu, assim, vou usar um termo assim, ele se sentiu humilhado, segundo ele nos explicou lá no momento, né, do que eu me recordo, ele justificava o crime nessa perspectiva de que ele tinha ido lá, estava passando por muitas necessidades e naquela situação específica a vítima o teria menosprezado, que foi assim o que ele considerou ali o gatilho para efetuar os disparos ali naquele momento. Certo. A senhora sabe se a equipe de investigação da senhora foi à casa dele? Sim, na verdade, funciona da seguinte forma: a gente tinha uma equipe lá de plantão, que é uma equipe plantonista composta por delegado, escrivão e investigadores, que eles atuam em todos os locais de crime do dia. Então, o colega Cláudio Manuel, que à época estava no plantão, ele foi, acompanhou a perícia nos locais, tanto no Mangabeira Shop quanto na casa, né, do réu, enquanto eu fiquei na base fazendo as autuações, né, as oitivas. A senhora se recorda se na casa dele já haviam anotações na parede ou em papéis do propósito dele de cometer o delito? Sim, eu não me recordo exatamente os termos, mas tinha algo relacionado a, assim, me perdoe pelo que eu vou fazer, é muita estado de necessidade, fome, privação, tem essas inscrições lá, assim, no apartamento dele. Não, então eu fico lá A senhora fora. se recorda se a polícia que Já, fez a já. prisão dele, eu não sei exatamente se foi polícia civil ou polícia militar, porque parece que um policial civil tomou a frente lá e também foi vítima e fez a prisão. A senhora sabe se quando ele foi preso, ele tinha uma bolsa repleta de munições com ele? Sim, sim, ele estava com essa mochila, inclusive essa mochila, ela fica ali bem visualizada nas imagens do circuito de segurança, né, do interior do restaurante e do shopping. A gente conseguiu colacionar as imagens dele transitando no Mangabeira Shopping, e ele está com essa mochila ele usa para recarregar essa arma no interior do restaurante, e essa mochila é conduzida também juntamente com ele por ocasião da prisão em flagrante. Então, tinham as munições lá que haviam sido deflagradas, e ainda outras, né, que estavam lá intactas no interior dessa mochila. Doutora Luísa, a colega que fez muito perfeitamente a denúncia, ela imputou ao acusado 4 qualificadoras. A futilidade, que Vossa Excelência já fez menção aqui, eu não vou mais abordar com Vossa Excelência. A surpresa, o perigo comum e o intenso sofrimento, a crueldade praticado à vítima, eu estou falando da vítima mulher, a Maiara. Eu quero saber se das imagens que a Vossa Excelência pôde captar, a senhora pôde perceber se a vítima teve condições de se defender, se ela foi pega de surpresa. Pega totalmente de surpresa, de maneira nenhuma ela teve como se defender. Na verdade, ela começou a interagir ali com uma pessoa que ela pensava se tratar, né? De uma pessoa que estava realmente questionando acerca de uma vaga de emprego, e a gente percebe que no momento que ela tenta interromper essa conversa para adentrar no restaurante e talvez continuar o trabalho dela, é o momento que ele efetua esses disparos, assim, totalmente inesperados para ela. Então, ela não teve chance nenhuma de defesa. A outra qualificadora é a existência de perigo comum. O ambiente que ele estava, ele propiciava que outras pessoas, naquela circunstância real, naquele dia,
Outras pessoas também correram risco de serem atingidas, de sofrerem lesões por disparos de arma de fogo. Sim, tratando-se da praça da alimentação do Mangabeira Shopping, era um horário de almoço. Muitas pessoas ali estavam fazendo a sua refeição. Inclusive, uma das testemunhas, que eu acredito que era o proprietário, que estava sentado na mesa e aí não foi atingido por sorte também naquela ocasião. E a última qualificadora é a questão do intenso sofrimento à vítima, a crueldade. A senhora sabe se ela foi atingida por mais de um disparo, mais de 2 disparos, se foi necessário abrir a cabeça dela, por exemplo, para fazer uma perícia no crânio. Doutor, os laudos periciais, nesse momento eu não me recordo, mas certamente foram mais de um disparo, não me recordo quantos, e a gente percebe pelas imagens que depois que ele atinge ela, ela tenta ainda fugir, e ele continua fazendo os disparos, ela já de costas, é o momento que ela cai, né, na frente de uma lanchonete adiante. Então, eu acredito, entendo que sim, impeliu aí um sofrimento a ela. Além do necessário, né? Exatamente. Doutora, quando a senhora chegou, a senhora foi ao local do crime, né? Foi ao shopping. Não, eu não estive no local do crime. Ah, não Como foi eu ao local disse, do crime, a né? gente tinha uma equipe para atendimento de local, era o colega delegado Cláudio Manuel que esteve presente, né, acompanhando as perícias, e eu permaneci na base, adiantando as autuações, né, da condução do réu. A outra vítima, dada como também alvejada nesse contexto, foram tentado alvejar, foi a pessoa de Daniel. A senhora sabe quem é Daniel? Sim, sim, conheço. Ele é um policial civil. Sim, policial civil, ele é operador tático, é nosso instrutor da Cadepol, assim, muito preparado para essas circunstâncias, né, de negociação e atuação nessa perspectiva. Coincidentemente, estava no Mangabeira Shopping na ocasião. A senhora lembra o relato que Daniel fez a respeito dos disparos que foram dirigidos à pessoa dele, desse contexto de Daniel como vítima? Sim, sim, eu me recordo, inclusive, que o réu, ele até se duvidou da condição dele de policial por ele não estar fardado, né, como policial civil, ele não estava de serviço na ocasião, estava, inclusive, com a filha dele na praça da alimentação, e foi ali intervir na situação. Então, a gente, tanto da oitiva dele quanto das imagens, a gente percebe que ele efetuou de 2 a 3 disparos na direção de Daniel, de dentro do restaurante. Tá certo. E a mesma pergunta que eu faço para Maiara, eu faço para Daniel. Daniel também foi pego de surpresa, ele aguardava aquele tipo de reação, era esperado alguém reagir daquela maneira. Me pergunta a trivialidade da pergunta, mas eu preciso perguntar, doutora. Isso faz parte do Assim, processo. como policial civil, nós já temos, assim, um certo preparo, né? Como ele escutou os disparos, identificou os disparos, ali sabia que era uma situação crítica, né? E, assim, já indo de uma maneira a se abrigar em algum momento ali, a gente vai preparado para tudo, nessa perspectiva de irmos como policiais, né? Mas realmente inesperado, porque ele ali tentou interagir para que a situação fosse encerrada da melhor forma possível. Então, ele dialogando com o réu, eu creio que naquele momento ele não esperava que ele tivesse essa reação, né, assim, agressiva contra ele. E, objetivamente, o perigo comum que foi gerado para as pessoas que estavam perto de Maiara também foi gerado para as pessoas que estavam perto de Daniel. Sim, inclusive, até para que, se fosse prestado socorro à vítima, que ela ficou. Eu não sei se o doutor conhece o Mangabeira Shopping, ela ficou caída ali nas imediações do Bob's, então, até para que ela fosse socorrida, tirada de lá, precisou tirar a atenção dele, porque ele efetuou alguns disparos naquela direção, antes que eu não me recordo quem fez esse socorro, se eram policiais que estavam lá também paisanos, ou se era os bombeiros civis do Mangabeira, mas assim, ele tentou naquele momento até tirar a atenção para que ela fosse ali removida, porque ela continuou na linha do tiro, né? Do socorro. Então, teve essa situação lá que gerou esse perigo para as pessoas que tentavam ali prestar esse primeiro socorro a ela, tirar ela ali daquela situação, porque depois dos disparos que foram efetuados contra a Maiara, o shopping se esvaziou, né? As pessoas ali entraram num certo pânico e aí se esconderam dentro de restaurantes, saíram nas saídas alternativas, mas permaneceram ali outras pessoas que tentaram prestar esse primeiro socorro a ela e
e ali o policial civil a tentar, de certa forma, encerrar aquela situação, de forma a minimizar, né, que outras vítimas fossem feitas ali naquela ocasião. Tá certo. A senhora recorda, só alguma pergunta agora sobre a personalidade do acusado. A senhora recorda se ele, na delegacia, ou quando estava sendo conduzido, se ele teve ainda a condição de dar entrevista à imprensa, em algum momento ele deu entrevista, ele quis aparecer publicamente? Doutor, não me recordo. Me recordo que a imprensa, a gente foi muito procurado, como somos rotineiramente, mas foi uma situação que eu tentei o máximo possível não publicizar, porque entendo que outras pessoas que queiram ganhar notoriedade nesse tipo de ocorrência se sintam incentivadas. Então, por parte da Polícia Civil, a gente praticamente não falou sobre a ocorrência. Mas não me E ele, recordo se ele ficou dando entrevista, não me recordo. e ele na polícia, ele demonstrava algum sinal específico de arrependimento? Ele chorava, ele pedia perdão, ou ele tava frio, estava consciente do que tinha feito? Frio, tranquilo, consciente, verbalizando, informando, tirando assim, colaborativo no sentido de prestar as informações, mas não demonstrava nenhum arrependimento. Muito obrigado, viu, doutora? Doutor juiz, eu lhe devolvo a palavra. Fico à disposição. Obrigado, Excelência. Doutor Celestino, pela defesa. Sim, doutor, obrigado. Bom dia, doutora Luísa. Bom dia, doutor. Prazer revê-la mesmo pelo vídeo. Da mesma forma. Me diga uma coisa, essa imagem, né, que foi coletada lá no inquérito, é só imagem ou tem som também? Doutor, eu acredito, eu assim, não vou lhe dizer com certeza, mas acredito que são só as imagens. Só são imagens. Me Sim. diga uma coisa, doutor, eu sei que isso é um detalhe que talvez não tenha sido tão observado. A senhora sabe informar o processo? Quanto tempo aproximadamente aparece essa imagem do acusado conversando com a vítima, lá antes do evento? É, a conversa é curta, doutor, 1 minuto, 2 minutos no máximo, assim, é muito curta. Você Certo. percebe que ela começa a conversar com ele, a dialogar, e tem um certo momento que ela tenta, assim, encerrar a conversa, né, e adentrar no restaurante. É nesse momento que ele, assim, efetua os disparos, né, saca a arma e efetua os disparos. Certo. Me diga uma coisa, e nessas imagens que foram captadas durante essa conversa, existe o registro de algum gesto, de alguma dele em termos de agredi-la, ou de reclamar, alguma coisa assim? Dá para Não, perceber? pelas imagens, não. O Não, conteúdo, eu né? acredito, da conversa, quem nos informou, assim, superficialmente, foi o proprietário ou gerente do restaurante que estava na mesa com ela. Então, assim, o Pois não, conteúdo que ele chegou abordando lá. pois não. Me diga uma coisa, é, a senhora sabe informar, se eu não estou enganado, a senhora disse que a imagem dos disparos efetuados contra Daniel também aparecem na imagem, não é isso? Sim, sim. Nesse momento dos disparos, o Daniel já estava amparado, já estava protegido, ou não dá para perceber isso? Doutor, não me recordo, mas acredito que ele já estava, assim, naquelas pilastras grandes, né? Inclusive, até por já ter um treinamento para interagir nessas circunstâncias, a gente não vai ficar, assim, sem um amparo, né? Sem uma cobertura. Eu estou perguntando à senhora exatamente isso, porque a gente sabe que a, a, o, a metodologia, digamos assim, empregada pelos policiais, elas ensinam isso, né, de que ele tem que primeiro se amparar para depois fazer a abordagem. Me diga uma coisa, a senhora já tinha ouvido falar que o acusado fosse dado a violências, a ter algum registro sobre isso, ou não Não, existe não, nenhum registro não. pacífico? Tá certo. Tá, eu agradeço a senhora, viu? Muito obrigado. Fico à Bom disposição. dia. Bom dia. Obrigado, doutor. Obrigado, Excelência. Nada a perguntar, pode encerrar. Obrigado, doutora Luísa. Fico à
Qualificação da testemunha, seu nome completo, Daniel Salles de Miranda, sua idade, 52 anos. agente de polícia civil, Sou investigador da Polícia Civil. investigador. Filho de quem? Arnóbio Nobre de Miranda e Maria Margarida Salles de Miranda. O senhor pode ser encontrado em qual unidade? Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, DRACO. O senhor conhece o acusado Luiz Carlos Rodrigues? Não, O senhor nunca foi tive contato vítima com ele. neste processo? Isso, durante a abordagem que eu estava fazendo ele lá, tentando uma negociação, ele efetuou alguns disparos contra mim. Tá, então, o senhor será ouvido como declarante. Conceda a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, doutor? Primeiro, renovo os cumprimentos a todos. Daniel, eu quero mesmo você sendo policial civil, eu quero lhe perguntar se o senhor deseja depor na frente dele ou tem algum tipo de constrangimento. Não, sem problema, doutor. Pronto. Inclusive, no dia eu conversei com ele depois. Pronto. Eu queria que o senhor dissesse, Daniel, você é melhor do que ninguém, como isso aconteceu. Faça um relato livre de como essa situação aconteceu, porque se você fizer um relato bastante completo, a gente só faz algumas perguntas complementares, tá certo? Ok. No dia do fato, eu estava no meu horário de folga, estava almoçando com minha filha no Mangabeira Shopping, quando eu escutei uma sequência de disparos. Diante disso, eu abriguei a minha filha num local próximo ao restaurante onde nós estávamos e fui até o local para saber do que se tratava, né? E no meio do caminho, como eu vinha me identificando como policial já, né? Inclusive para minha segurança também, caso houvessem outros policiais no local, um, uma pessoa que estava lá falou, ele atirou na menina aqui de lado. Quando eu cheguei no Bob's, né, que eu ia ver aquela parte maior onde o pessoal fica fazendo almoço lá, saindo do Bob's, eu me deparei com a vítima já no chão de costas e deu para assim notar que tinha pelo menos duas perfurações na roupa dela. Ela já estava desacordada, inclusive tinha como se fosse vomitado no local um pouco. E o cidadão que estava lá no local, né, que ele se identificou como policial civil, mas ele, se for, não é daqui da Paraíba, depois ele foi embora sem deixar nenhum contato, falou que ele estava no restaurante Giral. Quando eu me dirigi ao Giral, né, eu já visualizei ele com o rapaz, né, o barman, se eu não me engano, no local já como refém. Né? Isso aí foi o que dificultou até uma ação mais agressiva lá no local, porque como ele estava com refém, a nossa intenção é a preservação da vida, né? Então a gente não podia intervir de outra forma a não ser mediante negociação. Daí eu comecei a tentar fazer contato com ele, né? E todo o tempo ele perguntava que ele queria falar com a polícia, eu me identifiquei como policial para ele. Tentei continuar as negociações para ele liberar o refém, mas aí, durante esse período que eu estava conversando com ele, ele executou, se eu não me engano, 3 disparos, né, no local onde eu estava, né, que era um abrigo um pouco, não era tão eficiente, mas deu certo, né? E durante as negociações, ele, com a chegada do BOP lá no local também, eu pedi para ele soltar o rapaz para mandar o telefone dele para mim para tentar entrar em contato com ele. Ele escreveu no papel e jogou no chão, mas era impossível ir buscar, tendo em vista a periculosidade dele, né? Já tinha matado uma pessoa, já tinha atirado contra mim 3 vezes. A gente fez durante a negociação, pedi para ele sair de perto do papel. Ele foi o momento que ele pegou o refém, saiu com o refém em direção ao terraço do primeiro andar do Mangabeira Shopping, né? E, inclusive, ele até desobedeceu lá uma normatização que ele tinha feito com ele, que ele tinha que ir até determinado ponto, e ele passou, foi para o terraço. A gente foi, pegou o telefone dele lá, inclusive utilizei o telefone do policial militar Silva Neto, entrei em contato com ele, fiz a negociação final, falei como ele deveria proceder, né? Que ele teria que vir com a arma até uma mesa que estava lá próxima ao local onde ele estava. Ele ia abrir a arma, retirar todas as munições, colocar em cima da mesa
liberava o refém e a gente fazia a abordagem dele. E assim foi feito. Ele concordou, saiu e se entregou, e a gente fez a condução para a delegacia de homicídios, onde ele foi autuado. Ok, obrigado, Daniel. Quantos disparos você ouviu inicialmente no shopping? Depois você descobriu que era na moça. Quantos foram? Eu acho que a impressão que deu que foram uns cinco disparos, né? Aí, minha preocupação é porque, como eu não sabia que tinha sido algo direcionado, né, que poderia ser um atirador ativo lá dentro, atirando em várias pessoas, né? E, inclusive, informalmente, ele, quando estava sendo conduzido, ele falou que se ele não conseguisse sair de lá, do local, ele ia fazer isso mesmo, sair atirando em quantas pessoas ele conseguisse para fugir ou até a polícia matar ele. Mas ele A, não colocou isso na a, oitiva dele, não. a pergunta seguinte é a seguinte, Daniel. Naquelas circunstâncias que ele efetuou os disparos contra a vítima mulher, a Maiara, outras pessoas, naquela circunstância real, também correram risco de serem alvejadas? Existiu risco concreto para mais de uma pessoa afora a vítima? Positivo, doutor, porque na parte de trás, né, no local que ele estava atirando nela, era em direção à fila de compra do Bob's, né? E onde ele executou o primeiro disparo nela, a parte de dentro do restaurante estava cheio de gente almoçando, cheio de família lá almoçando, né? Inclusive, esse pessoal que estava dentro não conseguiu sair com o retorno dele para o local e eles se esconderam numa parte de trás do restaurante. Com certeza, teria a possibilidade muito grande de atingir mais pessoas no local. O senhor sabe que o shopping é um local repleto de câmeras de segurança, né? Isso é notório. É uma pergunta Isso, até idiota. A pergunta que eu faço é a seguinte: o senhor viu as filmagens desse fato depois do ocorrido? O senhor teve a curiosidade de ver a dinâmica vi. de como isso aconteceu? Vi sim. Vi toda a sequência das imagens, inclusive da chegada dele do shopping até a entrada dele no banheiro. Gastou ali, eu acho que uns 15, 20 minutos ele circulando dentro do shopping, para ele já sair com a arma na cintura e em direção ao restaurante. Pronto. A pergunta é a seguinte: a percepção que o senhor tem vendo as imagens, ela permite afirmar que a vítima Maiara, ela teve chance de defesa, ela conseguiu, naquelas circunstâncias, esboçar algum tipo de defesa, ou ela não teve como Não, defender naquele contexto? não, o primeiro disparo que ele deu foi de forma abrupta mesmo, né? Um disparo que ele deu nela que foi de frente, ela nem viu a arma dele, ele sacando a arma, né? Ela não tinha chance de defesa nenhuma, nem de segurar nele, nem nada. Tá certo. E depois de ver lá a situação, ela no chão, já morta, o senhor tem como informar se a morte dela foi além do que o necessário de dor? Estou perguntando o seguinte: se ela sofreu pela quantidade de tiros, é, uma dor intensa, cruel. É uma pergunta subjetiva, mas eu quero saber, pelo conhecimento policial do senhor, se aquela mulher passou por uma condição desumana na hora de morrer. Veja só, doutor, no momento que eu passei por ela, né, que ela estava caída no chão, desacordada, né, como eu não tinha conhecimento se havia mais vítimas no local, eu tive que passar por ela e tentar encontrar o problema que estava acontecendo. Mas, segundo me foi relatado, ela não morreu no local, ela morreu na ambulância do SAMU lá embaixo, né? Inclusive, demorou para o pessoal conseguir tirar ela do local, porque o pessoal do Bombeiro Civil do shopping, né, tava com medo de pegar ela, porque ele estava efetuando esses disparos lá no saguão, né, do Mangabeira Shopping. Então, até no momento que eu achei que era seguro, que eu estava interagindo com ele, eu falei para retirar a moça do local. Foi no momento em que duas pessoas que estavam lá, eu também não sei precisar se eles eram policiais, foram até o local, puxaram ela, né, tiraram ela do local. Inclusive, isso aí está na imagem do shopping e fizeram o procedimento de retirada dela do local. Mas, segundo eu tenho conhecimento, ela morreu na ambulância do SAMU, lá embaixo, sendo feito o atendimento dela. Então, ela gastou ali, acho que mais de 30 minutos para poder realmente morrer, né? Ele tinha uma bolsa com munições, eu sabe afirmar isso?
Na verdade, no local lá, né, a gente, quando apreendeu ele, que a gente recolheu o material dele, ele tinha uma munição tinha uma quantidade de munições guardada dentro da bolsa de mais de 40 munições. E ele já tinha feito uma recarga no revólver dele lá dentro do restaurante, onde a gente É, pegou os estojos deflagrados. o senhor disse que ele efetuou 3 disparos na direção do senhor, né? Isso. Esses disparos atingiram que obstáculo no prédio? O senhor tem como informar? Não, na verdade não, eu não tenho como lhe informar. Inclusive, eu acho que a perícia nem achou o local, né? Porque aquela parte lá de trás é muito grande, ela pode ter se alojado em qualquer local que não foi visualizado. Ele verbalizou alguma coisa quando atirou no senhor? Não chegue perto, ou se chegar Não, não, perto eu não, mato. não, nada. Ele até a imagem é bem clara também, ele só faz apontar a arma e puxar o gatilho. Mas ao apontar a arma, era o senhor que estava na mira? Isso, ele apontou a arma para mim. Até que ele deu o primeiro disparo, eu fui para trás da pilastre lá do Mangabeira Shop. O senhor sabe quanto tempo demorou as negociações com ele? Que o senhor fez? Quanto tempo aproximadamente demoraram essas negociações? Doutor, eu creio que cerca de 40 minutos até ele se entregar. O senhor sabe dizer se na casa dele, o senhor é policial civil, se na casa dele a equipe de investigação achou escritos é, que ele premeditou o crime, dizendo alguma coisa, me desculpe, me perdoe, não sei o quê, dando algum tipo de Isso, referência ao tinha, crime. foi encontrado sim. Eu não lembro 100% do que estava escrito lá, mas era algo tendenciado a isso, a dizer que não aguentava mais e que pedindo desculpa, mais ou menos assim, do que ia acontecer. Ou seja, né, quando ele chegou no Mangabeira Shopping, né, que ele chegou armado com as munições, eu acho que ele tinha um pensamento já concreto do que ia fazer, porque ele passou 20 minutos andando lá dentro do shopping, mais ou menos. Ele saiu com a arma, foi no restaurante, efetuou uma alimentação lá, pegou um prato, fez seu prato lá, comeu e depois foi conversar com ela, né? E de uma frase que também não sei certamente se foi, mas uma frase que ela disse a ele, que ele não gostou, ele sacou a arma e deu o primeiro disparo nela. Quando ele foi preso, sobre a personalidade dele, ele demonstrava algum sinal de arrependimento, ele chorava, ele pedia perdão, ele tinha algum sinal de arrependimento sincero na conduta dele? Em momento nenhum. Tá Ele bom. transpareceu normalidade. Muito obrigado, satisfeito, doutor. Obrigado. Obrigado, Excelência. Conceda a palavra à defesa. Obrigado, doutor. Bom dia, senhor Daniel. Bom dia, doutor. Me diga uma coisa, que aqui a gente não estava lá, obviamente que a gente não sabe efetivamente como as coisas aconteceram. O senhor estava lá. Me diga uma coisa, é, eu conheço muito pouco ali e o senhor, quando o senhor ouviu os disparos, que o senhor estava almoçando com a sua filha, o senhor estava nesses restaurantes, era onde aconteceu o fato, ou o senhor Eu, estava no eu estava local? no Bonaparte, doutor. O Bonaparte. É, Do Bonaparte para esse local, o senhor tem ideia de quantos metros aproximadamente dista? eu acho que uns 20, 30 metros. De 20 a 30 metros. Então, o senhor só ouviu, o senhor só tomou ciência das coisas quando ouviu os disparos, né? Eu não vi Então, o o homicídio senhor em não, si, eu não vi. o senhor A não execução dos disparos nela, né? Vi através nem, das câmeras. nem o antes, nem o depois. Essas câmeras, seu Daniel, elas só têm a imagem ou tem alguma gravação de vozes? Pelo que me consta, eu acho que não tem gravação de som, tem só gravação de imagem, De porque imagem. são distantes, né? E ali eu creio, Certo. né? Deve ficar Pois ruim não. de gravar som, né? Muita gente Pois não. falando. O senhor chegou a ver as imagens, né? Isso. Chegou. Especificamente, o senhor disse aí que o acusado havia feito tinha andado pelo shopping, tinha feito uma refeição em um dos restaurantes lá. Não, no restaurante da Ah, vítima. no próprio restaurante que a vítima Isso. trabalhava. Uhum. Nesse momento em que ele fez essa refeição,
O senhor tem ideia de quanto tempo, mais ou menos, durou esse período da refeição? Não, não. Inclusive, Aproximado. Não, não, não não, dá não para ter faço, não certeza. faço ideia, Não pode. porque o local onde ele estava, dentro do restaurante, não aparecia ele colocando prato, comendo, saindo, né? É só a câmera externa que pegou ele já conversando com ela do lado de fora. Certo. Quem presenciou ele entrando no restaurante para fazer a alimentação, inclusive, ele até falou para a gente que achou estranho pela vestimenta dele e achou que ele não ia ter dinheiro para pagar, né? Sim. Assim, porque ele realmente estava um pouco mal vestido, vamos dizer assim, né? Devido à condição social dele. Foi, não. Ele entrou e foi até o proprietário que informou que tinha visto ele entrar para fazer a comida. E o refém, né, a vítima lá, que ele ficou com ela com cárcere, ela também afirmou que ele entrou e fez uma refeição. Foi, não. Me diga uma coisa, e na imagem ou pela informação dessas pessoas, o dono do restaurante e o barman, né, o garçom e tal, disseram ao senhor se durante essa refeição que ele teve lá, que ele fez lá, se a vítima já estava no ambiente também, Estava do lado de fora conversando com o proprietário, no local mas, onde ele foi falar com ela depois. Após a mas refeição, eles. era na área do restaurante. É porque na frente do restaurante tem umas mesas do shopping, né? Eu Sim, creio que sejam do shopping, né? Então você pode optar ou para comer dentro do restaurante ou fora do restaurante, entendeu? certo. Mas aí é algo que não é distante, é junto de lá do Não, restaurante. é na frente, é bem pertinho mesmo. Pois não. Me diga uma coisa, o senhor conversou afora essas pessoas que o senhor citou aí? O senhor chegou a conversar com outras testemunhas que tenham visto esse fato? Não, não, não. Eu falei apenas com o pessoal que estava envolvido. Pois não. Me diga uma coisa, o senhor sendo investigador, obviamente que o senhor conhece muitas pessoas, até pela força do seu trabalho. O acusado já era do conhecimento seu, né, no seu trabalho, ou de colegas seus, ou era uma pessoa que vocês nem conheciam? Não, na verdade, de lá da delegacia que eu trabalho hoje, né, ele não tinha, ninguém tinha conhecimento sobre ele, não. De conduta dele, né? É, Tá, tá ok. Sim, o senhor já citou aí que estava atrás de uma pilastra. É, eu agradeço sua atenção, viu? Um bom trabalho para o senhor. obrigado, Obrigado. doutor. Obrigado, Excelência. Pode encerrar. Satisfeito, por favor. Qualificação da testemunha. Qual o seu nome completo, capitão? João Pedro da Silva Neto, Estado civil, casado, idade, 37 anos. capitão da Polícia Militar do Estado da Paraíba, Sim, filho senhor. de quem? Dilson da Silva Andrade e Débora de Souza e Silva Andrade. O senhor pode ser encontrado em qual unidade? BP Choque, Batalhão de Policiamento de Choque. O senhor conhece o acusado Luiz Carlos? Não, senhor. Promete dizer a verdade que souber for perguntado? Em toda a plenitude. Com a palavra, o Ministério Público. Obrigado, Excelência. Cumprimento a todos. Tudo bem, capitão Silva Neto? Tudo bem? Bom dia. Capitão, o senhor lembra dessa ocorrência? Em perfeitas condições, sim, senhor. Como foi a recordação do senhor quando o senhor chegou lá, do que o senhor foi informado? Faça para a gente um relato geral desse fato aí. No dia do fato, a ocorrência se deu por volta das 12, 12h30. Nós estávamos aqui aquartelados no batalhão, no Centro de Educação em Mangabeira, e nós tomamos ciência do fato por uma cabo nossa, uma cabo, policial militar do Choque, que estava na Praça da Alimentação e flagrou todo o ocorrido. Ela não estava com arma, ela estava com filho, ela não teve como fazer frente como outro policial civil fez. Mas ela de imediato entrou em contato via telefone conosco e nós embarcamos, equipamos as nossas viaturas e chegamos ao local do Mangabeira Shopping. Quando nós entramos no Mangabeira Shopping, o cenário era caótico, né? Várias pessoas correndo, saindo do shopping, disparos de arma de fogo, de fato, acontecendo nos andares superiores, e nós fizemos a progressão com os devidos cuidados, cautelas, como a gente faz na parte de patrulha policial. Chegando à Praça da Alimentação,
fizemos a aproximação ao giral, ficamos nas imediações do Bob's, e a cena que eu comecei a flagrar e ver foi o causador do evento crítico, o acusado, com um refém, sob posse do refém, uma arma de fogo apontando para ele, em direção ao refém, e o policial civil Salles, atrás de uma coluna, de uma pilastra da Praça da Alimentação, fazendo verbalização ativa, negociação, para tentar resolver a ocorrência. Então, eu não vi efetuando disparos de nenhum dos lados. A senhora que foi a óbito, ela já não estava ao solo, ela já tinha sido removida para ter sido feito o atendimento pré-hospitalar. E a ocorrência, quando eu cheguei, foi essa. Nós apoiamos e diligenciamos na negociação para ter a liberação do refém. Como o Salles estava no local, manteve o contato primário, continuou, porque estabeleceu o link, ele continuou verbalizando e a gente assessorando. No momento que o acusado ele saiu um pouco e ele saiu em direção ao alpendre, à varanda do shopping, com um refém, com a arma de fogo, e ele lançou um papel, lançou uma bola de papel com um número de telefone. Foi feita a ligação de telefone para o acusado, foi onde foi feito o procedimento de rendição dele. Ele liberou o refém, após ter apontado várias vezes a arma de fogo em direção a ele, deixou a arma de fogo sobre uma daquelas mesas da Praça da Alimentação, e foi onde nós fizemos a abordagem, fizemos a aproximação, abordamos o mesmo, conduzimos o refém para o atendimento, apreendemos a arma de fogo sob nossos cuidados e fizemos a prisão do acusado e também fizemos a apresentação à autoridade policial. O senhor verificou os vídeos, depois desse fato, os vídeos das câmeras de segurança do shopping, para verificar como essa situação ocorreu? O senhor teve essa curiosidade de olhar? Sim, após o desenvolvimento da ocorrência, como foi de grande vulto, várias informações chegaram, né, após a lavratura do procedimento da delegacia, e eu sim vi como se deu o fato. Ele estava com uma mochila essa que contava com mais de 40 cartuchos, ou seja, se ele quisesse ter se prolongado na ocorrência, ele teria feito, e ele tinha munição para fazer e efetuou disparos de arma de fogo na Praça da Alimentação, na senhora acusada. Eu vi que ele se aproximou da senhora, estava com o senhor Tadeu, se não me engano, que é o proprietário, estava numa mesa na Praça da Alimentação, vi o procedimento de resgate dela, isso através de vídeos. E até ressaltar, doutor, que não era apenas essa refém que estava sob os riscos dele, o refém que estava sob a arma de fogo. Quando nós fizemos a aproximação, apreendemos as armas e prendemos ele, nós entramos no restaurante, fizemos a varredura para libertar todos os reféns. Tinha pessoas escondidas debaixo da mesa, em estado de choque, tinha crianças lá na praça, no playground, tinha um senhor de idade que estava escondido dentro do tobogã lá atrás. Eu me lembro muito bem de um grito de pânico de uma garçonete quando a gente entrou, fez a polícia militar, nós estamos resolvendo a ocorrência, acabou. Ela entrou em estado de choque. Nesse momento, a arma já estava sob nossa posse, o acusado já estava preso, nós já tínhamos prendido a mochila com farta munição, e infelizmente a garçonete já tinha sido alvejada e já estava em óbito, e a gente não sabia que ela estava em óbito. Então, tinha todas essas pessoas dentro do restaurante que estavam sob risco dele. Capitão, pelas imagens que o senhor viu, essa senhora, essa garçonete, a senhora Maiara, ela teve condições de se defender, ela teve chance de esboçar reação, ou ela foi pego de surpresa, de inopino? A gente se defende de arma de fogo com arma de fogo. Em nenhum momento ela estava portando arma de fogo, em nenhum momento ela teve a chance de se defender, até porque ela foi pega de modo inopinado. Ela estava no trabalho dela, ela estava no ambiente de trabalho, um ambiente desarmado, digamos assim, onde você vai para gerar pecúnia, gerar orçamento, e não para ser vítima nem agredir ninguém. Então ela foi pega de modo surpresa, sem ter chance de esboçar nenhuma reação. A única reação que ela teve foi depois de ter tido aquele contato primário e ter sido alvejada. Ela tentou ainda fugir, ela tentou ainda correr, mas infelizmente foi ao solo, ao lado do restaurante Bob's. O senhor sabe que quando ele desferiu tiros nela, quando ele atirou nela, nessa senhora Maiara, ele colocou em risco outras pessoas que estavam na praça de alimentação, outras pessoas também poderiam ter sido atingidas naquela situação real e concreta?
Certamente, até porque o projétil ele tem a possibilidade de transfixar, ou os disparos a mais que foram efetuados e que não pegou na senhora Maiara foi parar em algum canto. Ele atravessou a praça da alimentação, ou ele deve ter feito alguma trajetória balística que pôs em risco o pessoal da praça da alimentação, tanto que foi o que a nossa a Cabo Bárbara, manteve contato. Está tendo muito tiro aqui na praça da alimentação e está todo mundo correndo. Ou seja, todo mundo em pânico, todo mundo sob risco de ser alvejado. O senhor sabe dizer, ou pode afirmar, que pela quantidade de disparos que essa cidadã recebeu e pelo local em que ela recebeu, ela teve uma morte cruel? Sabe dizer se a morte dela foi cruel? Eu não sei precisar, doutor, mas assim, para que tenha assim, uma morte, só precisa de um projeto, né? Só precisa de um. E foi exatamente o que pode ter acontecido essa, mas eu não acompanho o laudo de perícia necropsial e eu não tenho como afirmar isso. O Daniel Salles, que é o policial civil, ele informou ao senhor, e o senhor presenciou isso em alguma câmara, por exemplo, se o senhor pode informar se o senhor tiver visto. O acusado desferindo tiros em relação a Daniel, a Salles. O senhor sabe dizer se Salles também foi a vítima desse cidadão? Ele estava, o policial civil estava na praça da alimentação, salvo engano, com a filha, e de fato, para rechaçar a agressão, teve que intervir e também foi vítima dos disparos. Quando ele foi preso, finalmente, o acusado, ele esboçou algum tipo de arrependimento, de tristeza, de falta, assim, de humanidade verdadeira, algum tipo de choro, de pedido de desculpa, ou nada disso o senhor percebeu? Não, eu não percebi isso não. Ele estava, ninguém gozando de plenitude, né, faz uma coisa dessa, mas ele agiu, ao meu ver, de modo doloso, intencionado, até porque ele foi e foi uma reação. Disse ele que devido a uma nega de um emprego, que ele foi fazer uma entrevista de emprego, e como recebeu a nega, ele foi tentar intervir e solucionar dessa maneira, efetuando disparos na senhora. Muito obrigado, capitão. Pois Satisfeito, não. excelência. Obrigado, Excelência. Com a palavra a defesa. Sim, doutor, obrigado. Capitão Silva Neto, bom dia. Bom dia, doutor. Me diga uma coisa, o senhor, claro que o senhor não viu, já chegou, o senhor já disse aí que chegou depois e tal, apenas para a questão da prisão, da rendição do acusado e tal. O senhor sabe, ou que viu, ou lhe disseram, se foram recolhidas, porque qual era a arma que ele estava, o senhor sabe? Lembro sim, era um revólver calibre 38 FPL. Um revólver. O senhor sabe dizer se foram recolhidas e se foram recolhidas as, vamos chamar assim, as cascas de bala, Os estoques, isso. lá com os estojos. Quantos, o senhor sabe, se foram recolhidos, quantos foram recolhidos lá no local? Porque Eu o não senhor vou, viu, informaram. eu não sei precisar ao senhor a respeito do recolhimento de estoques no ambiente, mas eu confirmo sim, de fato, que ao realizarmos a apreensão do revólver, foram as nossas equipes do choque que fez a algemação e a apreensão da arma que estava na mesa e tal. No tambor do revólver, sim, tinha estojos que tinham sido efetuados disparos, ou seja, estojos sem projétil, estojos disparados. E o senhor recorda quantos eram esses? Recordo. Não, tá Recordo. ok. Pois não, eu agradeço sua atenção, viu? Um bom trabalho para o senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, capitão. Pode encerrar. Satisfeito. Por favor. Qualificação da testemunha. Seu nome completo. Carlos Tadeu Ferraz de Oliveira, brasileiro, casado, contador. Idade. 62. Filho de quem? Pedrina Ferraz de Oliveira. E o senhor pode ser encontrado onde? Sua residência? Em Rua Maria Monteiro, 1286, apartamento 81, Cambuí, Campinas. O senhor conhece o acusado Luiz Carlos Rodrigues? Não. Promete dizer a verdade, o que souber for perguntado? Prometo. Tem a palavra o Ministério Público. Prometo não, juro. Carlos, eu quero saber primeiro, Carlos, se você quer testemunhar, se você prefere ou tem alguma necessidade de testemunhar na ausência do réu, ou se não tem problema ele assistir o seu depoimento.
Não, eu não quero que ele assista meu depoimento. Eu não gostaria que ele assistisse meu depoimento. Pois não, seu Carlos. Coloca o acusado, por favor, Yasmin, na sala de espera. Pronto, seu Carlos. Ele já está ausente, o senhor fica à vontade. Muito obrigado, Vossa Excelência. Senhor Carlos, por favor, senhor Carlos, ele já não está aqui presente. Eu queria que o senhor contasse para a gente, de maneira livre, assim, um relato do senhor, descrevesse como foi aquele momento, senhor Carlos. O senhor pode fazer isso? Posso. Por volta de 12h10, 12h20, eu cheguei no restaurante e, como de costume, entrei, dei uma olhada e tal, tudo, e chamei a Maiara para conversar. Era muito comum, ali já era perto do almoço, a gente ia ver como ia ficar o movimento de clientes entrando, saindo e tal, e sentar ali na frente para ficar conversando, batendo um papo, e depois a gente entraria, almoçava, e, enfim, despachava e via os assuntos. Nesse ínterim, eu estava de frente para a entrada do restaurante e ela de costa. Eu vi o Luiz Carlos passar e entrar no restaurante. Eu achei ele muito estranho, mal vestido, assim, uma aparência X, não condiz, não correspondente ao padrão das pessoas, dos clientes que estavam ali. Mas até por uma questão de, hoje em dia tudo é preconceito e tal, eu digo, não, deixa um cliente, ele entrou no restaurante e tal. Isso era 12h20, por aí, mais ou menos. Passado 15 minutos, eu não vi mais, porque ele entrou no restaurante, eu sei que ele se serviu, porque era o buffet e tal. Passados uns 15 minutos, eram as 12h35, 12h38 e tal, ele veio e saiu do restaurante e veio em direção. Eu até, na hora que eu vi ele entrando, eu digo, eu vou perguntar se algum prestador de serviço nosso, que vai fazer serviço aqui, mas acho estranho um prestador de serviço naquele horário. Ele veio em direção à mesa e chamou Maiara para conversar. Nessa hora, o meu celular tocou. Então, Maiara, para não me incomodar na ligação, ela se levantou e atendeu ele. E começou a conversar com ele, para que a conversa com ele não afetasse a minha ligação no celular. E eu aí fiquei ali conversando com a pessoa e tal, tudo. E Maiara, digamos assim, ela lá com ele e tal. Passaram-se uns 2 minutos, entre eu e ele e a Maiara tinha uma mesa e mais um meio metro. Eu vi ele tirar uma arma da dentro da cintura. Quando eu vi ele tirar a arma, eu pensei imediatamente e eu digo, eu vou me esticar para empurrar esse rapaz. Mas eu percebi que a distância que eu tinha para me esticar e empurrar ele, tinha a mesa na frente, eu não ia ter esse tempo. Eu não ia conseguir. E ele ia me dar um tiro, porque na hora que... Então, na hora que ele tirou e sacou a arma dentro da cintura, eu saí correndo feito um louco em direção à praça de alimentação. E vi que ele deu, e escutava os disparos. Como eu vi na hora que ele deu o primeiro disparo na perna da Maiara e ela caiu, e eu estava correndo, e ele começou a dar mais tiros, nessa hora do desespero, eu comecei a correr em zigue-zague, porque eu não sabia se ele estava tentando atirar em mim. Então, eu digo, ele já atirou nela e agora está tentando atirar em mim. Então, eu saí correndo em zigue-zague até onde dava, mas assim, totalmente em pânico. Nisso, eu virei a esquina do Bob's, a esquina da praça, e aí, doutor, de lá para cá eu não conseguia mais, aí foi uma loucura, porque foi mesa, gritaria, tiro na praça, e aí eu já não estava mais vendo, não estava sabendo mais de absolutamente nada. Eu só vi, foram todas as pessoas correndo, entrando, derrubando mesa, cadeira, senhoras, tudo. Não vi mais ninguém, não vi mais a polícia, não vi mais nada. E a segurança do shopping pedindo para evacuar a área, evacuar a praça, e eu preocupado para saber o que aconteceu com a Maiara, mas eu não conseguia, ainda fui lá olhar, mas eu não consegui mais ver lá deitada, enfim. Eu não sabia que ela tinha caído onde ela estava, eu só sabia que ela tinha levado mais de um tiro, sim. Então, do nada, eu vi depois, uns 3, 4 minutos depois, 5, não sei, as pessoas carregando Maiara e levando o corpo dela para embaixo, no piso de baixo, onde deve ter o shopping, um ambulatório ou alguma coisa desse tipo. Entendeu?
Então, a partir daí, evacuaram o shopping todo, inclusive minha pessoa, todo mundo evacuou, eu não tomei mais conhecimento de nada. Ok. No primeiro tiro a Maiara, senhor Carlos, o senhor contou aí, mas no primeiro tiro em Maiara, o senhor estava a que distância? O senhor estava sentado, estava em pé? Não, quando ele sacou a arma e deu o primeiro tiro, foi a hora que eu já estava em pé. E aí eu corri, eu virei de costas e corri, mas eu vi quando ele deu o primeiro tiro e pegou mais ou menos na parte de pé, da perna, mais ou menos na parte de baixo. Aí eu não vi mais nada porque eu saí correndo em zigue-zague. Aí eu não sei, Ah, eu mas só escutei disparo. sequencialmente, o senhor escutou quantos disparos? Olha, doutor, eu posso estar até enganado, porque naquela hora eu não posso ter gravado e tal, mas eu acho que eu escutei de 4 a 5 disparos. Agora, É, se todos pegaram nela, no corpo dela, aí eu não vi. Mas eu escutei uns 4 a 5 disparos. a conversa entre ele e ela demorou quanto tempo, senhor Carlos, assim, aproximadamente? Olha, não passou de 2 minutos. Mas, inclusive, foi uma conversa bem tranquila. Assim, eu estava no celular, ele não chegou lá gritando, olha, minha entrevista, nada. Ele chegou bem calmo, falou com ela, e a Maiara era uma pessoa super calma, super tranquila e tal, se levantou para dar atenção a ele e tal, mas assim, foram 2 minutos, mas 2 minutos de conversa, não foi em nenhum momento de discussão. O senhor é proprietário de um restaurante lá, não Sim, é isso? sim. Qual é o restaurante, senhor Carlos? Giral. A senhora Maiara era sua funcionária há quanto tempo? A próxima, eu estou falando aqui agora, mas eu acho que era 3 meses e meio, 4 meses, alguma coisa desse tipo. Assim. Ela tinha Eu, poder de demitir e colocar pessoas? Ela tinha poder de decisão na sua empresa? não, porque eu tenho outros restaurantes, nós temos uma política. Então, geralmente, ela entrevista, por exemplo, as admissões. Ela entrevistava as pessoas, entende? Fazia a seleção junto com. Se fosse da cozinha, ela fazia uma pré-seleção, conversava com o cozinheiro. E a partir daí, a depender do cargo, até eu participava. E para desligar um funcionário, também, só se tivesse assim, algo muito. Nós temos a política de preservação, mas geralmente, por exemplo, um funcionário de mais de um ano para ser demitido tem que passar por todos pela diretoria, por mim, para poder dizer por quê, entender. Então, ela não tinha essa autonomia, até porque, como ela era recém-contratada, a gente monitorava ela bem para poder ela entender a política, a filosofia e tal. Agora, é óbvio que se um funcionário agisse de forma agressiva, desobediência total, seria desligado. Ela poderia ter esse poder como gente para demitir, entendeu? Entendi. Mas ela, assim, por ser. O senhor sabe se havia um currículo prévio do acusado na sua empresa? Ele já tinha deixado um currículo lá e esperava alguma resposta? Sabe dizer se isso foi feito? Veja bem, doutor, eu fico como você vê no meu endereço, é em São Paulo, tá? Então, o processo seletivo é uma coisa operacional. É muito comum as pessoas que estão desempregadas andar no shopping com 10, 15 currículos e entregar nas lojas. Isso é uma prática. Tanto é que a gente veio saber depois que o Luiz Alves entregou o currículo para várias lojas do shopping. Não só foi para o Giral. Porém, naquela sexta-feira, ele foi no Giral saber se já tinha um retorno. Já tinha ido, inclusive, em outra loja, porque as câmeras do shopping identificou ele entrando em outras lojas, parece. Mas acontece que, como o Giral é um restaurante aberto, ele se sentiu, eu deduzo, mais fácil, não, eu já vou aqui. Está aqui aberto, ele já entra. Porque quando ele chega vamos supor, numa Magazine Luiza, em outra loja, aí ele tem que parar de RH, olha, eu entreguei o currículo aqui. Então sou espera, vai parar de RH, etc. Tal. Como o Giral é um restaurante aberto, ele já foi entrando e tal. Então, essa prática de deixar currículos é muito comum e a gente fica com muitos currículos. O que a gente faz? Além dos outros que a gente coloca, que recebe no Instagram, entrevista, faz uma preleção, checa referências. Isso é um processo que demora alguns dias e às vezes, então pode demorar 5 dias, 10 dias, 15 dias, entendeu? E muitas vezes, como essa mão de obra é uma mão de obra volátil, nós temos às vezes a política de ter um banco de candidatos de retaguarda para poder chamar. Entendi. Então, eu não sabia, eu não posso dizer agora se o currículo já estava lá, porque eu estava em São Paulo e eu cheguei na quarta-feira, passou a quinta, na sexta foi o dia do fato. Então,
deveria ter lá dezenas, muitos currículos. Naquele momento, seu Carlos, que o senhor estava lá, que o senhor viu esses fatos acontecerem, o senhor presenciou Maiara destratando o acusado de alguma maneira, desmerecendo ele, humilhando, falando algum tipo de palavra é, depreciativa, agressiva? Não, a verdade é o seguinte, doutor. Maiara é uma pessoa que, apesar de ter 3 meses e pouco, ela estava mudando muito o restaurante, porque ela era extremamente carismática. Todo mundo gosta de Maiara. Maiara era um doce, não sabia dizer. Era o defeito dela, era essa forma dela. Era muito mais fácil se fosse alguém que tivesse ter alguma grosseria um dia. Talvez eu, por ser dono, de ser mais transparente, dizer, olha, não tem um vaga agora, ser mais frio e tal, falar, funcionar. Mas a Maiara não é essa pessoa. Eu confesso porque eu convivia com ela nesse aspecto. Seu Carlos, E me tornei amigo do marido dela até hoje. entendi. Seu Carlos, no primeiro disparo e no subsequente, naquele contexto, um disparo também haveria condições de ter pego no senhor. O senhor era uma potencial vítima naquele contexto, se ele errasse um pouco para lá, para o outro. Olha, fatalmente eu seria. E eu vou dizer por 2 motivos. Primeiro, ele, logo com o sangue quente, depois do fato, quando se prendeu ele, que eu fui lá no show, subi na frente do restaurante, quando ele já estava preso, e eu fui acompanhando até a delegacia, ele falou que não sabia que eu era o dono, senão teria me matado. Então, ele queria uma representação e tal. E ele comentou, como eu era uma pessoa simples, ele chegou a pensar até, eu sou muito simples no meu vestir, no meu conversar, muito tudo. Então, ele pensou que eu fosse também um entrevistado da Maiara. Entendeu? Ele pensou que eu tivesse sendo, tipo, igual a ele, algo desse tipo. Então, se eu tivesse com a camisa socialmente vestido ou com o boné do Giral, uma roupa que identificasse do Giral, fatalmente, porque ele queria realmente, dentro da psicopatia dele, alguma coisa desse tipo, entendeu? E com certeza também, se ele tivesse acertado o primeiro tiro fatal nela, ele virava, não tinha tempo para me correr. O problema dele foi o impulso que ele ficou, o sentimento que eu tive, eu vi na hora que ele deu na perna e ela saiu correndo, ele ficou com raiva e foi atrás dela. Foi aí que eu tive a oportunidade, infelizmente, ou felizmente, né, de eu me virar e sair correndo. Se ele desse mesmo, matasse ela, não dava tempo para mim. Ele estava com 44 balas. Ele também colocou que mataria quantos fosse necessário. Isso daí foi bem claro na hora que a polícia pegou ele, tá certo? Antes do sangue dele esfriar, ele disse, não, eu estou com muitas balas aqui, hoje eu saí de casa para resolver o assunto. Esta palavra ficou bem marcada para mim e para alguns policiais e para as pessoas que estavam em volta. Ele disse, hoje eu saí para resolver. Ele saiu decidido. Então, ele estaria disposto. Tanto é que ele estava com 44 balas. O senhor assistiu o senhor quis, né? Era uma opção do senhor. O senhor viu os registros das câmeras de segurança em relação ao ocorrido? O senhor quis ver, seu Carlos? Eu vi todos. A Maiara, pelo que o senhor viu, ela teve alguma condição de se defender? Ela teve oportunidade, chance de defesa? Nenhuma, porque é bem claro. Primeiro, por 2 motivos. O aspecto surpresa. Nós fomos tão surpreendidos que ela, quando levou o tiro na perna, ela foi andando para trás, como se não acreditasse. E quando ela virou para trás, ele começou a dar tiro nela nas costas. Quer dizer, assim, é o máximo. Porque se ele fosse uma pessoa, na minha interpretação, doutor, se ele tivesse uma raiva, alguma coisa desse tipo, maior de Maiara, ou da Celeste, do processo, ele daria um tiro para se vingar e disse, pronto, me vinguei. Mas na hora que ele vê a pessoa de costa correr, mancando, e ele vai dando tiro, 1, 2, 3, 4, 5, o que for, é assim, é inegável, nem Maiara, nem nenhum outro homem, ninguém teria condição de se defender. Senhor Carlos, só mais uma última pergunta. Nesse horário, na praça de alimentação, havia uma frequência razoável? Já havia pessoas se alimentando, frequentando o local? Estava cheio? Estava o local lá? Veja bem, a praça de alimentação do Mangabeira
Ela é grande, muito grande, não sei se o doutor conhece o shopping, mas ela tem uma área que é menos ocupada que aquela área em frente aos restaurantes, onde tem o giral, etc. e tal, e tem várias lojas vazias. Mas a praça em si, onde tem todos os fast food, que tem o Bob's, o Divino Fogão, etc., estava já cheia, era sexta-feira, 12h40. Então ela estava cheia assim, e eu testemunhei todo mundo caindo, correndo, quebrando mesa, cadeira, senhoras em cadeira de roda, etc. Tal. Porém, aquela ala de lá, a grande sorte de não ter tido assim, várias outras assassinatos, fatalidades desse tipo, foi o fato de aquela área ser uma área vazia, com lojas fechadas, só tinha um geral no canto. Então ele não estava cheio de gente comendo. As pessoas geralmente ficam lá do outro lado, come e tal. Como o lado do cinema também é um lado vazio, de mesas e cadeiras. As mesas e cadeiras ficam bem vazias. Né? A praça ela é bem super, digamos assim, dimensionada para o volume de operações que tem. Muito Então, obrigado, viu, seu Carlos? Doutor Juiz, pois não. satisfeito. Obrigado, Excelência. Com a palavra a defesa. Obrigado, doutor. Bom dia, senhor Carlos. Bom dia. Bom dia, senhor Carlos. Bom dia. Senhor Carlos, veja bem, o senhor estava junto, né, conversando com a vítima, pelo que o senhor diz, quando o acusado chegou. O senhor atendeu um telefonema, e a vítima e o acusado ficaram conversando próximo ao senhor. Era mais ou menos a que distância o senhor pode dimensionar? Não é para ser exato, mas a que distância o senhor dimensiona mais ou menos que eles ficaram do senhor? 1 metro, 2 metros, Alô? 3 metros? Não, não, não. Porque entre eu e Maiara tinha uma mesa de 80 centímetros. E Certo. Maiara ficou em pé. Então deveria estar numa distância de 1,5 metro, porque ela ficou em pé, mas ela não ficou colada na mesa. Mas assim, Pois não, deveria ser, no máximo, 1,40 m, 1,50 m. pois não. Durante a conversa, e o senhor já disse que a vítima era uma pessoa educada e tal, e isso a gente não põe nenhuma dúvida. Mas aqui nós estamos tratando de um fato que aconteceu. Então, a gente precisa falar, né, também das coisas que aconteceram. E eu pergunto ao senhor, em algum momento o senhor chegou a ouvir, o senhor disse que não viu gestos de discussão, isso aí eu entendi. Mas o senhor chegou a ouvir o que é que eles conversavam, o vítima e acusado? Não, doutor. Não No chegou. ato em si, não ouvi. Pronto. Pronto. Depois é que eu vim saber de que ele tinha entregue o Não, mas eu estou currículo e tal. perguntando se o senhor ouviu. Não. Não ouviu. Me diga uma coisa, é, qual era a posição que eles estavam quando o acusado disparou o primeiro tiro que o senhor disse que viu, foi na perna, e a partir daí o senhor virou-se e correu. Não foi isso que o senhor disse? Sim. Nesse primeiro disparo, o senhor estava na linha de tiro dele ou o senhor estava de lado deles? Deixa eu entender. Veja só, eu estava em frente a eles. Ela Certo. terminou de conversar com ele. Quando ela virou as costas, eu estava exatamente em frente a eles, na linha de tiro. Só que ele optou por ela, o tiro. Porque ela, quando terminou de falar com ele, que dispensou ele, que ela foi virar, ele tirou a arma. Foi quando eu vi ele tirar a arma e mexer com ela. Quando ela virou, ele deu tiro na perna. Foi, Ele poderia ter dado o tiro nas costas dela já. Mas aí ele chamou ela de frente e deu tiro na frente dela. foi, não. Tá certo. Eu agradeço a sua atenção, viu? Muito obrigado, bom trabalho para o senhor. Obrigado a Muito todos. obrigado. Satisfeito, nenhum esclarecimento? Pode encerrar a Viu? Oi? Pode falar um pouco. qualificação Tá da certo. testemunha. Qual o seu nome completo? É Vinícius, com O, tá? Tá Valdemir ok. Santos. Pronto, o áudio está ótimo. Qual a sua idade, seu Vinícius? 25 anos. O senhor trabalha em quê? Eu trabalho no barman.
Seu estado civil atual? Casado. O senhor é filho de quem? Assim, União união estável. Certo. O senhor é filho de quem? de Marinês da Cruz Valdivino. O senhor reside onde? Bairro Mangabeira. O senhor foi vítima nesse processo? Isso, Mantido em cárcere privado? eu fui refém. Certo. Será ouvido então como declarante e tem a palavra o Ministério Público. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Bom Seu dia. Vinícius, né? Isso. Vinícius, como foi a situação lá que você foi vítima? Como foi? Conta pra gente. É, eu estava no bar na hora que aconteceu. Ele tinha entrado no restaurante, fez o prato dele, aí ficou lá no final da mesa. Aí a garçonete lançou uma água na comanda. Aí eu fui pegar uma água, mas só que eu tinha colocado para gerar na freezer lá de trás. Aí eu fui pegar a água lá atrás, né? Aí foi na hora que eu escutei um barulho. Eu achei que era alguma coisa que caiu do shopping e tal, mas que nunca tinha acontecido essas coisas assim no Mangabeira Shopping. Nunca soube. Aí eu abri a porta para confirmar o que era que estava acontecendo. Aí foi na hora que ele tava. O pessoal tava correndo, dizendo que era tiro que tal. Aí eu peguei e entrei de novo para ver se o que tava acontecendo, porque eu tava assustado. Mas só que eu fui abrir a porta de novo. Entrei de novo na porta e abri para confirmar se era o que estava acontecendo. Aí foi na hora que ele já tava dentro do bar e me pegou. Ele lhe pegou e fez o quê? Botou a arma na sua cabeça? Qual foi a conduta dele? Não, no momento ele não botou água na minha cabeça, não. Ele falou que não era para correr porque ele atirava. E E não levou falou você para também não onde? sobre o que estava acontecendo, não. Eu perguntei o que está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa? É o quê? Você está fazendo o que aí? Eu vi que ele estava com a arma, né? Mas só que ele não apontou para mim na minha cabeça, não. Naquele momento, não. Ele só falou que não era para correr, que ele atirava e tal. Acho que não ia Aí ele fazer. ficou com você no mesmo local ou você levou você para outros locais? Mudou de local? Naquele momento ele pegou e ficou no local, porque eu acho que era dois policiais lá na outra ponta do shopping, conversando com ele e tal. Aí eu pedi, que ele atirou onde eu acho que ele atirou umas 4 ou 5 vezes contra esses dois policiais. Aí eu peguei e falei com ele assim, eu pedi para ele ficar agachado numa parte lá da pia que tinha um suporte de ferro, porque eles podiam atirar e bater em mim também, né? Aí ele disse, você pode ficar. Aí eu fiquei lá, ele disse, só não pode fazer alguma coisa para correr, porque senão eu atiro em você. Porque você vai ser o meu suporte aqui, você vai ser o escudo, né? Ele queria que eu tivesse ali porque ele disse que ia se entregar, mas só era para ficar com ele, não era para correr, não. Vinícius, Tem que ficar com... ele disse enquanto estava com você, por que atirou em Maiara? Eu não sabia que ele tinha tirado de Maré, eu sabia que ele tinha tirado, mas eu não sabia qual a pessoa, eu não sabia não que era na minha gerente, não. Ele não falou nada. Não falou nada sobre isso, não. Eu disse, o que está acontecendo, mas ele não falou não sobre que tinha tirado nela. Eu vi saber que tinha tirado na minha gerente em casa, que eu vi saber, pela internet. Você viu Maiara naquele dia tratando ele mal, dando alguma resposta grosseira, fazendo alguma coisa desse tipo com ele, ou você não viu? Não, nunca vi esse rapaz, não. Tinha visto ele, não. Nada mais, doutor. Obrigado, Excelência. Com a palavra a defesa. Não, doutor, nenhuma pergunta, viu? Igualmente satisfeito, pode encerrar. Qualificação do acusado. O senhor é Luiz Carlos Rodrigues dos Santos. Isso, sou eu. O senhor nasceu no dia 4 de novembro de 1976. Sim, O senhor é filho de Maria Helena Rodrigues e de Manuel Antônio dos Santos. correto. O senhor trabalha em quê? Eu era auxiliar de serviços gerais, Seu estado civil. solteiro. E o senhor reside onde? Eu residia na rua Comercindo Leite Sobrinho, acho que 423 número. Aqui mesmo, em João Pessoa.
Seu Luiz Carlos, o senhor não está obrigado a responder tudo quanto for lhe perguntado. Seu silêncio não causa prejuízo para sua defesa, mas eu informo ao senhor que a lei brasileira permite a redução de pena aos acusados que confessam os crimes que lhes são apontados. É verdade essa acusação que o senhor matou Maiara, tentou matar também Daniel, manteve Vinícius em cárcere privado e estava na posse de arma não registrada e irregular? Sim, é verdade. Foi que levou o senhor a fazer isso? Conte aí, dê aí a sua versão. Certo. Mesmo que alguns achem que eu fui lá com a intenção de fazer mal a Maiara, de tirar a vida dela, não foi com essa intenção. Eu fui lá uma semana depois, que eu tinha ido numa entrevista de emprego com ela, e fui perguntar a ela se eu tinha passado no teste ou não, né? Quando eu cheguei lá, ela me respondeu totalmente ignorante. Eu perguntei a ela, porque ela ficou de responder pelo WhatsApp se eu tinha passado ou não. Eu não ter que ir lá, eu fui até lá e perguntei a ela por que que ela não tinha me respondido, né? Sim ou não, o resultado da entrevista. Na hora ela respondeu toda ignorante, assim, eu não sou obrigado a responder todo mundo que me contacta pelo WhatsApp, não, né? Dê licença que eu tenho mais o que fazer. Aí o outro símbolo que estava lá do lado dela falou assim, desapareça daqui, dê licença, que a gente tem mais o que fazer. Na hora, pela minha situação naquele momento que eu estava passando, né, 2 meses desempregado, passando necessidade, para ser despejado. Na hora, acho que eu fiquei tão cego de ódio e revolta que eu surtei e acabei fazendo essa loucura, né? Mas eu não fui com a intenção de tirar a vida de ninguém lá. Apesar de ter ido armado, né? Pois é, era justamente isso que eu ia lhe perguntar, seu Luiz Carlos. Se o senhor saiu de casa sem intenção de fazer qualquer ato criminoso, o que foi que levou o senhor a colocar uma arma na sua mochila e não só a arma, mas aquela quantidade grande de munição? Então, é, eu quando fui até lá, já pensando em caso não fosse aprovado no processo de seleção, né? Estava pensando em realizar um assalto, observar alguém que estivesse saindo da casa lotérica lá do shopping com dinheiro, que lá tem um caixa eletrônico lá. Estava pensando em, após sair de lá, observar alguém que tivesse saído com alguma quantia e fazer um assalto, né? Para tentar me manter, por enquanto, até ter condição de conseguir alguma coisa, mesmo não sendo correto, né? Mas na época foi o que me passou pela cabeça. É. Quando diz o processo aqui que o senhor chegou lá, fez um prato, né, se serviu, almoçou e depois o senhor foi procurar a Maiara. O senhor confirma isso? Esse fato eu não me recordo. Eu acho que quando eu cheguei lá, eu fui direto até os caixas eletrônicos lá do shopping. Tem uma casa lotérica também, já para observar esse fato que eu disse ao senhor, né? Se alguém estava sacando uma quantia em valor, em dinheiro, eu estava pretendendo realizar um assalto, Um né? assalto. Apesar de não ter nenhum tipo de experiência nisso. Aí outra coisa, o processo diz que o senhor, ao sair de casa, colocou essa arma dentro da mochila. Mas É, a narrativa das testemunhas já dizem que, em razão desse desentendimento, desse desgosto com a vítima Maiara, o senhor sacou a arma que estava na cintura. Em que momento foi que o senhor pegou essa arma municiada para colocar na cintura? excelência, para falar a verdade, eu nem me lembro de ter saído de casa com essa arma. O senhor faz uso ou fazia uso de algum remédio psicotrópico ou fazia uso de alguma substância entorpecente? Eu me recordo que eu tomava medicamento clonazepam para insônia e ansiedade. Naquela noite eu não tinha dormido, tinha tomado dois, não consegui dormir. E fui para lá, não sei nem, eu fui de bicicleta, não sei nem como foi, como é que eu não fui atropelado no meio do caminho. O senhor fez uso de bebida alcoólica também? Bebida alcoólica, não. Não. Era Não. só o efeito do clonazepam. Do medicamento para insônia e ansiedade que eu tomava, mas tomei à noite, na noite anterior, mas não consegui dormir. Certo.
O processo diz também que o senhor escreveu algumas coisas na parede lá do seu imóvel. Isso foi dito pelas testemunhas e está também documentado no processo. O senhor se recorda de ter feito essas inscrições lá? Não, quando eu fui morar naquele apartamento, já tinha escrituras lá, alguma coisa relacionada à religião, falando de Jesus, Deus, e julgar, já estava escrito lá nas paredes. No caso, quando eu cheguei lá, eu até informei o síndico responsável pelo apartamento lá na hora que estava um pouco sujo, né, as paredes, de riscada. Ele viu e disse, não tem problema não, quando você sair não precisa pintar não, deixa assim mesmo. Mas eu não Quando, fiz nenhum. quando a vítima Maiara foi descortês, deselegante com o senhor, dizendo que não tinha obrigação de responder mensagem e tal, ela estava sentada conversando com o Carlos ou ela estava em pé? Eu acho que estava sentada. Não tenho recordação exata se ela estava em pé ou sentada. Acho que Se estava sentada. lembra se na hora que o senhor deu o tiro, se ela estava em pé ou sentada, reformulando a pergunta? Acho que estava em pé. Estava em pé já. Estava em pé. Certo. E aí o senhor se recorda quantos tiros o senhor deu? Não, não me lembro. Se recorda o primeiro onde foi? Não. O senhor se recorda que depois o senhor também tentou atirar contra um rapaz que se identificou como policial civil e começou a fazer negociação com o senhor para o senhor se entregar? No momento lá eu vi uma pessoa armada escondida atrás de uma coluna, mas não me lembro de ter se identificado como policial, não. Quando eu E o vi ele, senhor se recorda de ter efetuado disparo contra ele? eu acho que foi. Acho que pode ter sido. Eu não tenho, não sei especificar a quantidade de disparos, mas acho que foi. Acho que eu atirei. O senhor chegou a trocar os estojos vazios por outros? Já, foi. Cheguei a. Aconteceu isso? É, Foi nesse momento que o senhor pegou a pessoa de Vinícius para fazer de refém lá? foi. Era um funcionário lá. Certo. Senhor Luiz Carlos, o senhor disse na delegacia que tinha essa arma já há 30 anos. 30 não, naquele momento, Excelência, eu estava tão confuso que nem eu lembrava a data de ter adquirido aquela arma. Aquela arma foi adquirida em 2008, no Rio Grande do Norte, quando eu morei lá. É uma pessoa que eu conheci num condomínio onde eu trabalhei, E o senhor 2008. comprou essa arma para quê? No caso, em 2002, eu respondi um processo por tentativa de homicídio e tinha essa inimizade, né? Aí, após sair, eu tentei comprar um e consegui comprar alguns anos depois. E essa arma era registrada, Não, senhor. mesmo tendo, mesmo tendo comprado em 2008, o senhor nunca se preocupou em registrar essa arma, não? Não, porque, assim, eu não acho que, para mim, eu acho que ele seria negado por conta da questão financeira. Eu também não teria condições financeiras. Eu não sei se o valor exato, questão da documentação, parece que tinha que ter uma justificativa, né? Mas como eu já tinha respondido a processo criminal, eu acho que seria negado, então eu nem Nem foi procurei. atrás. É, E essa munição o senhor também comprou junto com a arma ou foi comprando depois? eu comprei na época junto. As 40 munições. Acho que foi. Foi as 40, né? Na verdade, mais de 40, né? A quantidade exata eu não sei, mas está do processo que tem 40, né? Uhum. Deve ter sido esse número mesmo. Certo. O senhor tem filhos, senhor Luiz Carlos? Não, senhor. Estudou até que ano? Ensino médio. O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa em sua defesa? Excelência, gostaria de dizer que, apesar do que alguns pensam, eu não fui lá com a intenção de tirar a vida de ninguém, nem de atirar a esmo, tirar a vida de pessoas inocentes, como foi dito aí.
E me arrependo, não somente por ter tirado a vida da pessoa, só eu sei o quanto me pesa isso na consciência, Augusto, né? Mas eu me arrependo e, se pudesse voltar no tempo, faria. Não teria feito isso, né? Não teria cometido esse erro. Mas agora vou ter que pagar. É isso. Entendi. Pelo Ministério Público, algum esclarecimento, doutor? Nada a perguntar. Obrigado. Pela defesa, doutor Celestino? Não, doutor, nenhuma pergunta. Obrigado. Declaro então encerrada a instrução. O Ministério Público apresenta alegações orais? Doutor, pela ordem, eu pediria que as alegações da defesa ficassem para memoriais, até porque eu não conheço o processo, é aqui do primeiro tribunal e eu sou lá do segundo. Entendi, perfeito. Só estou Essa tomando situação, conhecimento agora. essa situação, doutor Elmar, deixa então também para memoriais, para o Sim, titular? sim, doutor, sim. Certo. Então, Yasmin, consigna aí o termo padrão, A né? gente faz só a audiência e toma, tem Tranquilo, pode conhecimento do que encerrar. se diz aqui, mas do processo em si. Ok. Pode encerrar a gravação, Yasmin. Alegações finais.